Agora na Jovem Pan, Sociedade Digital. Com Carlos Aros e André Miceli. Sociedade Digital no ar, o programa mais tecnológico do rádio, da TV e da internet. Você que está nos acompanhando pela rede Jovem Pan News no rádio ou pelo canal Jovem Pan News na sua TV por assinatura ou ainda no Panflix ou no canal Jovem Pan News no YouTube, vai acompanhar na próxima meia hora uma análise sobre a chegada do 5G aqui no Brasil. Vamos falar também sobre a importância dos data centers, uma infraestrutura que a gente não vê, mas que viabiliza todo o desenvolvimento tecnológico e os serviços que a gente consome por meio das plataformas digitais. O Sociedade Digital está só começando. O programa de hoje não é uma ponte aérea porque o meu parceiro André Miceli está em deslocamento e não consegue estar aqui com a gente nessa semana, mas não é por isso que a gente vai deixar de ter a análise dele sobre os temas da semana. Vamos começar falando sobre a Meta. E não é que Mark Zuckerberg acusou o golpe da crise mundial e já prevendo problemas no futuro, desacelerou o ritmo da Meta. Contratações e muita coisa que estava previsto para este próximo semestre, até para o próximo ano, começou a ser revisto. E agora a empresa dá os sinais e a confirmação de como será o ritmo desse período que se avizinha. Qual é a leitura possível disso, André Miceli? Carlos Aros, o Mark Zuckerberg, CEO da Meta, disse aos seus colaboradores para se prepararem para tempos difíceis. Segundo a Reuters, a empresa deve cortar em cerca de 30% o número de novas contratações. Eles fariam cerca de 10 mil novas contratações de engenheiros ao longo de 2022 e esse número agora deve ficar em cerca de 6.500 a 7.000 novas pessoas. Apesar de ser uma forte diminuição, ainda assim é bastante gente que vai passar a integrar os quadros da empresa, Aros. O Facebook tem falado, a Meta, melhor dizendo, tem falado que está estudando novas maneiras de monetizar o Reels, aprendendo como combater a concorrência ferrenha do TikTok, especialmente nas novas gerações, entendendo o metaverso, que virou uma verdadeira obsessão na organização, e melhorando a experiência dos seus usuários, especialmente no que diz respeito ao combate às fake news. Vale lembrar que a Meta não passou imune a esse momento de queda profunda das empresas.com. As ações da empresa desvalorizaram mais de 50% ao longo de 2022 e a unidade de realidade virtual já deu cerca de 3 bilhões de dólares de prejuízo ao longo do ano. É claro que são números que, de certa maneira, são justificáveis. O mercado inteiro de tecnologia tem sofrido bastante ao longo do ano. Há uma especulação muito grande, uma discussão muito grande sobre a possibilidade disso ser uma bolha análoga àquela bolha do início dos anos 2000, ou se é um processo de ajuste e aumento de maturidade. Mas o fato é que a empresa vai precisar buscar novos rumos e vai precisar se reinventar, Aros. E tem um detalhe importante nessa história que envolve o Facebook. Óbvio, o contexto, como o André muito bem descreveu, é complexo, mas a gente não pode tirar o Facebook ou a Meta, né? E aí, portanto, as empresas todas que estão dentro do grupo, a Meta, o Instagram, o WhatsApp e as demais empresas que compõem o grupo, a gente não pode tirá-los do contexto mundial, em que várias organizações, várias empresas de tecnologia têm sido afetadas pelo descompasso da economia mundial. As Big Techs já acusaram o golpe e talvez a comparação seja até injusta sob certa perspectiva, porque o crescimento dessas empresas em 2020, 2021, por causa da pandemia em que elas voaram, nadaram de braçada, foi muito fora da curva. Enquanto todo o mercado desacelerou, as empresas de tecnologia aceleraram. E óbvio, agora esse cenário começa a ser percebido de uma maneira diferente. A Meta não está sozinha nessa reorganização, nesse freio de mão relativamente puxado. O que as empresas de tecnologia têm feito é direcionar investimentos para áreas críticas, ou seja, aqueles setores em que não investir significa, no limite, prejudicar a companhia, fazer com que a companhia possa perder espaço no mercado para a concorrência mais adiante. Tecnologia é a base para a sustentação de qualquer negócio, inclusive para as empresas de tecnologia.
Virando a página aqui neste Sociedade Digital, tive a oportunidade de conversar com o vice-presidente de operações da Ascente, o Marcos Siqueira. Uma conversa muito interessante para trazer aqui para você que acompanha o Sociedade Digital uma leitura sobre um setor absolutamente estratégico, na linha do que eu falava sobre o investimento em tecnologia, que garante o desenvolvimento de vários setores. A gente está falando do setor financeiro, do varejo, da indústria. Todos demandam infraestrutura, todos precisam armazenar informações, todos precisam de velocidade de resposta na hora que digitam aqui no computador uma informação e essa informação é acessada. E quem garante isso? Os data centers. São servidores que mantêm essas informações guardadas, protegidas e acessíveis para as empresas. Você, por exemplo, que está assistindo e ouvindo este programa, não conseguiria fazer nada disso não fosse uma infraestrutura por meio de um data center que garante que as informações que a gente está gerando aqui na Jovem Pan cheguem até você pelo rádio, pela TV ou pela internet. Nessa conversa com o Marcos Siqueira, fica claro qual é o desenho atual do mercado. E por que esse desenho é diferente? Na mesma linha do que eu dizia sobre o Facebook, quando o André falou sobre a Meta. As empresas de tecnologia foram viabilizadoras da continuidade de negócios durante o período crítico da pandemia. E isso se mantém, mas num outro contexto. Marcos Siqueira explica pra gente qual é esse cenário hoje. Perfeito. Primeiramente, é um prazer falar com você e participar aqui com vocês. E a nossa visão, e até com base no que a gente tem vivenciado nos últimos anos, você comentou, somos uma empresa que foi fundada em 2010, mas só para te dar alguns números do que tem acontecido nos últimos anos, principalmente. Nosso primeiro data center nós inauguramos em outubro de 2012 e nós chegamos ao final de 2019 com 14 data centers em operação. Então, neste momento, agora que nós estamos falando, nós temos 21 data centers em operação. Então, entre 2020, 2021 e agora o primeiro semestre de 2022, nós saímos de 14 data centers em operação para 21 data centers em operação, dos quais esses 21 data centers em operação é entre Brasil, Chile e México. Por que eu te falo esses números? Porque isso reflete um pouco como que o mercado de data center e, consequentemente, como que o mercado de tecnologia, a necessidade dos clientes por serviços de missão crítica tem aumentado muito nos últimos 24, 30 meses. E se a gente estender até um pouco mais, a gente vê todo esse crescimento. Então, obviamente que o serviço de data center e o serviço de conectividade eles se tornaram, em conjunto, algo essencial. Assim como no passado falavam sobre a energia que era necessário para que as empresas continuassem operando, hoje em dia você pode falar com muita tranquilidade que, além da energia, você precisa também de tecnologia disponível 24/7, mas não apenas disponível de uma forma segura e com uma baixa latência. Em outras palavras, não muito técnica, seria com uma conectividade com tempo de resposta muito rápido. Então, esse é o cenário que a gente enxerga dos últimos 30 meses, basicamente, mas que eu tenho muita convicção de falar que vai continuar essa curva de crescimento pelos próximos anos, tranquilamente. Se você não entendeu ainda o que é de fato um data center, vamos trocar em miúdos. Vamos explicar o que é essa infraestrutura crítica, absolutamente estratégica para as empresas, entrega para cada um de nós lá na ponta. Eu pedi para o Marcos Siqueira, vice-presidente de operações da Ascente, trocar em miúdos. Vamos entender qual é o papel de um data center e por que é uma tecnologia das mais estratégicas para o mundo cada vez mais digital. E a grande necessidade de data centers, ou centro de dados, é pelo seguinte: desde uma compra online que você está fazendo no e-commerce, até uma foto que você está tirando e está salvando automaticamente no cloud, um streaming, um vídeo que você está assistindo, seja no seu celular, no seu tablet ou na sua casa,
tudo isso está armazenado e está sendo processado dentro de um data center. Então, o que essa infraestrutura ela é responsável é por esse armazenamento e por esse processamento de forma segura e, como eu comentei, com alta disponibilidade. Então, tudo isso, se você não tiver esses grandes centros de dados, se você não tiver essas grandes infraestruturas, esses dados, essas informações, eles precisariam ser armazenados em outros países. Então, se você volta 10 anos, 15 anos atrás, você via muitos data centers nos Estados Unidos, principalmente, e todos aqueles serviços que nós consumíamos, como serviços de streaming, né, os vídeos que nós assistíamos, seja no YouTube, seja no Netflix, seja uma rede social, qualquer coisa que nós fazíamos, esses provedores estavam hospedados em data centers nos Estados Unidos. Então, o seu dado, automaticamente, ele tinha que trafegar até lá, mas você pode imaginar também que o tempo de transferência dessa informação do Brasil até os Estados Unidos, ele é muito maior do que quando você está no próprio Brasil. E aí vamos usar o exemplo, nós estamos aqui em São Paulo, você está em São Paulo e você quer fazer uma transação, quer assistir um vídeo, mas essa informação está armazenada também em São Paulo. Então, o tempo de resposta entre o ponto A, que é onde você está, ou na sua casa, ou no celular que você está assistindo de uma rua, e seja onde for, até o data center, essa informação chega muito mais rápida. Então, os data centers, eles são responsáveis por esse armazenamento e por esse processamento de uma forma segura e com muita estabilidade. Isso serve para todos os aspectos. Serve para transações financeiras, serve para uma venda de carro que eventualmente está sendo feito, mas que em algum momento precisa ter uma transação financeira para esse registro dentro do Detran e qualquer outro órgão que seja responsável por esse tipo de situação. Isso serve para todos os segmentos que o mercado atua. A gente vê que hoje em dia todos os segmentos, todas as indústrias necessitam muito de tecnologia. E os data centers são responsáveis por esse armazenamento e por esse processamento para diversos segmentos. Quais são os setores que se beneficiam principalmente dos investimentos feitos pela Ascente e pelos players que competem com a Ascente aqui no mercado brasileiro e na América Latina? Quais são esses setores que se beneficiam dessa tecnologia, dos investimentos em infraestrutura que são feitos para garantir que as informações estejam acessíveis e protegidas? Porque não basta guardar as informações, organizar, estruturar para que elas cheguem até os serviços que as empresas estão demandando. Vou dar um exemplo. Você fazendo compras em um site, você não está acessando diretamente o site, a loja. Você está acessando o serviço dela na nuvem. Então, para além da estrutura de nuvem, quais são os outros setores que estão demandando esse cenário de data centers aqui no Brasil? O Marcos explica para a gente e mostra que vai muito além daquilo que cada um de nós imagina. Dia 6 de julho de 2022 foi uma data importante do ponto de vista de tecnologia, de uma mudança de tecnologia, porque foi iniciada a questão do 5G ali em Brasília. E, obviamente, isso vai potencializar inúmeros serviços novos. O que eu quero dizer com isso? Vai potencializar, obviamente, grandes oportunidades para muitas empresas, mas também vai potencializar muito acesso a população em geral. Por quê? Porque a população vai conseguir ter acesso a serviços, a funcionalidades que até então era inviável pela baixa qualidade da conectividade. Então, você comentou aí, por exemplo, sobre a questão de inteligência artificial. Obviamente, com uma boa qualidade de conectividade disponível, você pode utilizar um pouco mais serviços relacionados à inteligência artificial. Da mesma forma, existe o termo, né, falando em português, internet das coisas, onde a gente vê casas automatizadas, a gente vê serviços cada vez mais automatizados, você vê pequenos equipamentos, né, pequenos devices
com a sua própria inteligência, recebendo informação e levando essa informação para frente. Então, a gente vê que tudo isso pode, sem dúvida nenhuma, potencializar inúmeros serviços para a população, mas também vai atrair inúmeros novos negócios que a gente ainda nem conhece, mas que vão surgir para o mercado como um todo. Então, nós estamos aqui em 2022, ano de eleição, uma série de desafios pela frente, a questão econômica que está acontecendo agora até em função da pandemia, mas não apenas no Brasil, mundialmente. Mas, por outro lado, o que a gente enxerga é que tecnologia é um caminho sem volta e é um caminho onde as empresas, para continuar sendo competitiva, ela precisa cada vez mais investir em se diferenciar. E a diferenciação das empresas vai passar pela qualidade do serviço que ela presta, associado à tecnologia que ela utiliza, a agilidade que ela entrega para os seus serviços e por aí vai. Então, do nosso ponto de vista, enquanto Ascent, a gente enxerga que é um mercado que vai continuar crescendo muito, não apenas Brasil, mas América Latina. As empresas vão continuar fazendo grandes investimentos em tecnologia. Você comentou que nós, Ascent, nós temos feito muitos investimentos, isso é verdade. Para você ter uma ideia, em 2022, em 2021, o investimento que nós fizemos foi de aproximadamente 1,5 bilhões de reais. Em 2020, nós investimos aproximadamente 1 bilhão de reais. E em 2022, estamos no meio do ano aqui, mas provavelmente vamos chegar ali até o final do ano com outros investimentos em torno de 1,4 bilhões de reais. Grande parte desses investimentos que eu comentei, obviamente no Brasil, talvez 80% desse investimento relacionado ao Brasil, e os outros 20% entre Chile e México nesse primeiro momento, e a gente está sempre avaliando outros mercados da América Latina. Mas eu só quis te dar esses números para você ter referência de quanto investimento nós temos feito, não para atender apenas uma demanda hoje. Nós temos feito investimentos para atender a demanda gritante que existe neste momento, mas também para estarmos preparados para toda essa demanda que vai vir, não apenas em função do 5G, mas também com a mudança de comportamento e direcionamento que algumas empresas podem receber do ponto de vista de não vamos segurar investimento, não vamos fazer investimento adiantado, que é o que a gente chama de CAPEX, né? Não vou fazer esse grande investimento, mas vamos contratar como serviço. E aí você troca o CAPEX pela aquela contratação mensalizada como serviço, que é o OPEX. Foi uma conversa muito bacana com o Marco Siqueira, vice-presidente de operações da Ascent. Um papo que nos ajuda a entender por que o Brasil é estratégico. Os investimentos que a Ascent faz aqui no Brasil visam longo prazo, visam um entendimento de que o futuro é promissor. A gente está falando de um contexto em que nós temos o 5G, que começou a operar, e vamos falar dele já aqui no Sociedade Digital. A gente tem discussões importantes sobre aplicações de inteligência artificial. Nós temos um crescimento importantíssimo da digitalização. Mais pessoas acessando bancos pela internet, usando serviços e comprando produtos por meio da internet. Empresas fazendo a sua jornada de transformação digital. Em resumo, nós estamos cada vez mais digitais. E é o objeto desse programa discutir essa sociedade digital. E por isso essa conversa com a Ascent foi muito importante. A gente entendeu no papo com o Marco Siqueira qual é essa jornada. E eu fiquei muito feliz, pessoalmente feliz, de perceber que ele tem um olhar absolutamente otimista. O futuro que ele projeta para o Brasil, no setor de tecnologia e de infraestrutura, no qual ele está inserido como uma tecnologia que viabiliza tecnologias, é dos mais auspiciosos. E isso é muito bacana. E você entendeu a importância de um data center para o nosso contexto, para o nosso cenário aqui no Brasil.
Falei sobre o 5G e agora vamos entender essa história. Depois de muito atraso, finalmente o 5G começa a operar aqui no Brasil. A quinta geração da internet móvel traz, entre outros benefícios, a velocidade maior de internet na comparação com o 4G. E aí há uma série de fatores que implicam nesse aumento de velocidade. Uma latência menor, estávamos ouvindo o Marcos Siqueira falar, e a latência também se relaciona ao 5G da mesma forma que se relaciona com a ideia dos data centers, ou seja, é o tempo de resposta. Você faz a solicitação aqui e rapidamente a resposta aparece na sua tela. O 5G entrega uma latência muito menor. E o 5G é uma perspectiva muito importante para o mercado. Não só porque você vai poder assistir a conteúdos por meio da internet no seu celular, no seu dispositivo móvel, com uma velocidade incrível, sem ficar travando, mas porque vários setores vão ser impulsionados por meio do 5G. O 5G também pode ser entendido como uma tecnologia que viabiliza o desenvolvimento de outras tecnologias. Eu pedi ao Bruno Pinheiro, nosso repórter na Jovem Pan Brasília, para nos explicar quais são as primeiras impressões, o começo do 5G no Brasil, lá na capital federal. E ele conta pra gente como está sendo essa experiência. A chegada do 5G marca uma nova era na tecnologia. O 5G chegou a Brasília na manhã da última quarta-feira. A partir das 5 horas da manhã, usuários já conseguiram sentir a diferença na hora de navegar, usando o aparelho celular. Nossa equipe chegou a fazer uma comparação também e ouviu diversos usuários que estavam navegando em 4G e em 5G. Alguns exemplos de usuários que chegaram a fazer o download de vários filmes, músicas na velocidade 5G. Isso durou questão de segundos. Já no 4G durou vários minutos. A tecnologia alcança 80% da capital federal. Mas por qual motivo a capital federal foi a primeira capital do país a ser escolhida? O motivo é a estrutura realmente da tecnologia. Nas últimas semanas, as operadoras se reestruturaram e cada uma delas acabaram instalando 100 novas antenas em várias partes do Distrito Federal. 80% de cobertura já aqui no 5G. E é claro, cerca de 67 modelos de aparelhos celulares já estão recebendo essa nova velocidade, que é capaz de navegar até 10 vezes mais. A expectativa do governo é de que até 29 de setembro de 2022, o sinal 5G, ou melhor, essa tecnologia, seja instalada em todas as capitais do país. Mas existe ainda um planejamento do governo federal que vai até 2029, de alcançar 100%, ou seja, os estados e também os municípios. A partir de agora, novas capitais estão de olho, aguardando a chegada da tecnologia 5G. Exemplo, em São Paulo, em João Pessoa, em Belo Horizonte e em Porto Alegre também. Os dias, ou melhor, as datas ainda não foram divulgadas. André Miceli, me diga, o 5G chegou com atraso, mas chegou. Pelo menos a perspectiva é positiva, né? Brasília inaugurou a utilização do 5G no Brasil. É bem verdade que inaugurou com um certo atraso, mas inaugurou e aparentemente as coisas estão funcionando. Algumas instabilidades foram apresentadas, mas nada fora do normal. Quem tem um aparelho compatível com a tecnologia já está pegando o sinal. É importante dizer que os donos desses 64 modelos que são catalogados pela Anatel como modelos compatíveis com a tecnologia 5G já vão usar esse sinal, já vão sentir uma melhora na performance e na estabilidade de conexão, sem que seja necessário fazer nada. Essas duas grandes características que o 5G apresenta, uma conexão muito mais rápida e muito mais estável, sem aquelas oscilações que a gente acabou se acostumando com as conexões 3G e 4G, essas características já vão ser sentidas sem que seja necessário nenhum upgrade, nenhuma mudança nos planos de conexão com as operadoras de telefonia. E isso vai ser muito importante para a popularização desse sinal e dessa tecnologia. Um outro ponto importante é que outras capitais brasileiras que tinham a previsão de receber
a tecnologia em junho, junto com Brasília, elas só vão sentir essa diferença em setembro, no final de setembro mais precisamente. No leilão do 5G, as operadoras de telefonia se comprometeram a entregar em junho dos próximos anos. Todo ano tem ali um conjunto de cidades que devem receber essa nova tecnologia, um conjunto de antenas que vão ali aumentando, ampliando a cobertura do 5G no Brasil. O governo autorizou, postergou um pouco a entrega dessa primeira leva. Vamos ver como vão se comportar essas novas ondas. Mas o fato é que finalmente a gente vai começar a desfrutar dessa tecnologia e dá para esperar muita coisa boa, Carlos Aros, muitos negócios aparecendo depois da implantação do 5G. Vale lembrar que boa parte das empresas que a gente usa, boa parte das empresas que nasceram nesse momento da internet, nasceram em função do 4G. E a gente pode esperar algo acontecendo nessa próxima onda. Sobre o 5G, adicionando alguns elementos a essa fala do André, é importante dizer que o impacto está para além desses que a gente consegue vislumbrar no campo tecnológico. Na economia, por exemplo, o incremento de 80 bilhões, pouco mais de 80 bilhões de reais no PIB deverá ocorrer se o cenário de implementação for mantido da maneira como está, segundo a avaliação de técnicos analistas da Confederação Nacional da Indústria. A gente está olhando um recorte específico. Outro segmento que deve ser catapultado por causa do 5G é o agronegócio. As estações que vão ser montadas para o acesso dentro das propriedades vai impulsionar o uso de drones, de sensores, de uma série de tecnologias que vão performar infinitamente melhor com o 5G. Sem falar nas cidades inteligentes, sem falar na indústria 4.0, sem falar na casa conectada. Eu tive recentemente na Huawei aqui em São Paulo, num espaço de experimentação deles aqui em São Paulo, e tive a oportunidade de conversar com um especialista da empresa que elencou 3 pontos importantes. Você já ouviu isso, inclusive, aqui no Sociedade Digital. 3 pontos importantes. O primeiro deles é a tecnologia, a disponibilidade da tecnologia. O segundo é o hardware, como é que nós vamos acessar. É preciso que produtos estejam disponíveis no mercado e compatíveis com o 5G. Como o Bruno mostrou, é preciso ter um aparelho que tenha antena 5G, ou seja, compatível com o 5G, para receber esse sinal. E o terceiro fator é o modelo de negócio. As operadoras precisam criar planos e pacotes de uso de dados que permitam que as pessoas utilizem o 5G na plenitude. Não adianta criar um pacote inspirado no 4G, porque vai esgotar assim, muito rapidamente. Ou seja, um novo modelo de negócio vai surgir, novos produtos também deverão surgir, já temos mais de 60 aparelhos compatíveis com o 5G por aqui, e a disponibilização da infraestrutura. O calendário de implantação tem que ser seguido, senão a projeção da CNI não vai ser alcançada e esses 3 fatores já ficam capengas, um deles já não vai existir. Mas é absolutamente louvável que estejamos avançando, que o 5G já esteja em uma região como Brasília e agora siga o curso do calendário. Com tropeços, a gente sabe que os tropeços vão acontecer, mas que eles sejam rapidamente superados para que essa tecnologia, como eu disse, que viabiliza tecnologias, consiga estar funcionando para que nós possamos avançar. Ponto final neste Sociedade Digital. E eu lembro, se você chegou pela metade do caminho, não tem problema. A íntegra deste programa e dos anteriores está disponível lá no Panflix ou no canal Jovem Pan News no YouTube. Na semana que vem a gente volta discutindo os impactos da tecnologia no nosso dia a dia. Um grande abraço. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.